O pecado te mata. João 8, 21, 30. Meditação da palavra. Introdução. O encontro que divide. Há momentos na vida em que uma única frase muda tudo. Uma sentença dita com autoridade, com amor e com verdade, pode partir o coração ao meio, não para destruí-lo, mas para prepará-lo para uma nova vida. É exatamente isso que acontece no 8º capítulo do Evangelho de João, naquele encontro tenso, profundo e revelador entre Jesus e os fariseus no Templo de Jerusalém. Jesus está ensinando. Ao seu redor há uma multidão heterogênea, curiosos, discípulos, escribas e fariseus. O ambiente é carregado. Não muito antes, uma mulher havia sido trazida perante ele, acusada de adultério, e Jesus havia escrito algo no chão e dito palavras que nenhum acusador conseguiu suportar. Agora, ainda no mesmo espaço sagrado, Jesus continua seu ensinamento, e o que ele diz neste trecho de João 8, 21 a 30 é de uma seriedade desconcertante. Eu parto e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Não é uma maldição, não é um desejo de vingança, é um diagnóstico. É a voz do médico dizendo ao paciente que a doença avançou. É o alarme soando antes que o fogo consuma tudo. É a misericórdia vestida de urgência. E a partida que ninguém quer entender. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu parto e vós me procurareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. João 8, 21. A primeira palavra que chama a atenção é parto. Em grego, ipago, literalmente vou embora, me retiro. Jesus está falando de sua morte, ressurreição e ascensão. Mas também está falando de algo muito mais imediato, a janela de oportunidade que se fecha. Há um tempo para encontrar a misericórdia. Há uma hora em que o coração ainda pode ser tocado, em que a graça ainda pode penetrar, em que o sim ainda pode ser dito. Mas essa janela não fica aberta para sempre. Jesus sabe que os fariseus que o cercam estão progressivamente endurecendo seus corações. Cada encontro com ele que termina em rejeição é mais um tijolo na parede que os separa da salvação. A expressão procurareis é igualmente dramática. Eles vão procurá-lo, mas em que sentido? Não no sentido de quem busca com humildade e fé. O Antigo Testamento usa linguagem semelhante para descrever Israel no exílio, buscando a Deus depois de tê-lo rejeitado, clamando em meio à tribulação. Há uma busca que vem tarde demais, não porque Deus tenha se tornado inacessível, mas porque o coração que se recusou a dobrar-se quando era fácil, agora se encontra petrificado. E morrereis em vosso pecado. Essa frase merece ser lida devagar. Jesus não diz, morrereis por causa dos vossos pecados, no plural, como se fossem erros acumulados. Ele diz, em vosso pecado, no singular, indicando uma condição, um estado, uma postura fundamental diante de Deus. O pecado capital aqui não é o adultério, não é o roubo, não é a mentira. O pecado que mata é a recusa de crer em Jesus como o Filho de Deus enviado para salvar. Esta é uma das verdades mais desconfortáveis do Evangelho, e é justamente por isso que precisa ser meditada com seriedade. Segundo, a confusão dos que não querem ver. Diziam então os judeus, porventura se matará a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, vós não podeis vir. João 8, 22. A resposta dos fariseus é reveladora. Eles não ouvem a profundidade do que Jesus diz. Ouvem as palavras, mas não a mensagem. E na tentativa de interpretar para onde eu vou vós não podeis vir, chegam a uma conclusão absurda. Será que ele vai se suicidar? A ironia joanina aqui é magistral. No pensamento judaico da época, aquele que se suicidava era destinado ao mais profundo Sheol, o abismo dos mortos, e por isso, se Jesus fosse para lá, de fato, eles não poderiam segui-lo. É uma leitura que revela involuntariamente a magnitude do abismo espiritual que os separava de Jesus.
Eles estavam tão distantes da compreensão espiritual que, diante de uma revelação sobre o céu e sobre a identidade do Filho de Deus, só conseguiram pensar em morte por desespero. Mas há algo ainda mais profundo aqui. A ironia trágica de que, ao rejeitarem Jesus, eram eles que estavam caminhando para uma morte espiritual. Não ele, eles. A acusação que fazem, implicitamente, a de que Jesus buscava a morte, na verdade se aplica a eles mesmos. Aquele que rejeita o autor da vida está, sim, buscando a própria destruição, mesmo sem saber. Quantas vezes repetimos esse erro? Quantas vezes, diante de uma palavra de Deus que nos desafia, construímos uma interpretação conveniente que nos permite ignorar o essencial? A mente que não quer converter-se é engenhosa. Ela sempre encontra uma maneira de ouvir o Evangelho e não se sentir interpelada por ele. Terceiro, de baixo e de cima, a grande divisão. E disse-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. João 8:23. Jesus agora faz uma distinção ontológica que vai à raiz do ser. Não é uma questão de cultura, de formação religiosa, de grau de observância da lei. É uma questão de origem e de destino. Vós sois de baixo, hekatonkato em grego, literalmente das coisas inferiores, das realidades terrenas, do plano da criação sem referência ao Criador. Eu sou de cima, heketon ano, das realidades superiores, do plano divino, do Pai. Esta frase não é uma ofensa. É uma descrição da condição humana sem a graça. O ser humano, deixado a si mesmo, orientado apenas pelo instinto, pelo ego e pela lógica do mundo, permanece de baixo. Não porque Deus o tenha abandonado, mas porque o pecado cria uma gravidade que puxa para baixo, para o egocentrismo, para a ilusão de autossuficiência, para a morte espiritual. Vós sois deste mundo. Hekatou, cosmou, toutou. No vocabulário joanino, o mundo não é a criação de Deus, que é boa. O mundo é a ordem das coisas organizadas em oposição a Deus, o sistema de valores que coloca o eu no centro, que mede tudo pelo poder, pelo prazer e pela aparência. Jesus diz: vocês foram formados por esse mundo, vocês respiram esse ar, vocês falam essa língua. E então, a consequência inevitável. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. A condição para não morrer no pecado é crença. Não crença como mero assentimento intelectual, mas crença como entrega total, como reconhecimento de que Jesus é o Eu Sou. A fórmula divina do Antigo Testamento, o nome sagrado revelado a Moisés no deserto. Eu sou, sem predicado, sem complemento. Absoluto, eterno, divino, quarto. Quem és tu? A pergunta de todos os tempos. Perguntaram-lhe então: tu quem és? E Jesus lhes disse: aquilo que desde o princípio vos tenho dito. João 8:25. Quem és tu? É a pergunta que cada ser humano, em algum momento de sua vida, precisa fazer a Jesus. Não como provocação, como fazem os fariseus aqui, mas como busca genuína. Porque a resposta a essa pergunta é o eixo sobre o qual gira toda a existência humana. Os fariseus perguntam com escárnio. Eles já haviam ouvido Jesus falar, já tinham visto os sinais, já conheciam as escrituras que o anunciavam, e ainda assim perguntam, não para saber, mas para confrontar. A pergunta é uma armadilha, não uma abertura. A resposta de Jesus é enigmática na tradução, mas poderosa no original grego. Tem archen hoti kai lalohimim. Algo como, fundamentalmente, o que vos estou dizendo desde o início. Jesus não se deixa prender pela armadilha. Ele não dá uma definição fria. Ele aponta para a totalidade do seu ensinamento, para a coerência de tudo o que disse e fez. Sua identidade não é uma fórmula, é uma vida, é uma revelação progressiva, é a própria encarnação do Verbo eterno.
Mas há uma advertência antes disso. Tenho muito a dizer e a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e eu digo ao mundo as coisas que dele ouvi. João 8:26. Jesus reconhece que há muito mais a ser dito, mas o que ele diz não é invenção sua, é palavra do Pai. Este é um dos grandes temas do Evangelho de João, a perfeita unidade entre o Filho e o Pai. Jesus não fala por conta própria. Cada palavra sua é palavra divina, e se a palavra divina diz, morrereis em vosso pecado, então essa é uma realidade espiritual que precisa ser levada a sério com toda a sobriedade. Vê, o que é morrer no pecado? Chegamos ao coração desta meditação. O que significa concretamente morrer no pecado? Primeiro, é preciso entender o que é o pecado em sua raiz mais profunda. A teologia cristã distingue os pecados, atos concretos de transgressão da lei de Deus, do pecado, como condição existencial, como orientação do ser humano voltada para si mesmo em lugar de voltada para Deus. O pecado original não é apenas um erro cometido nos primórdios da humanidade. É uma ferida na natureza humana que se transmite, uma inclinação ao mal, uma tendência a colocar o eu no centro do universo. Nesse sentido, morrer no pecado não é apenas morrer tendo cometido muitos erros. É morrer sem ter encontrado a fonte da vida. É como morrer de sede enquanto se recusa a beber. A água estava disponível. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7:37. Mas o orgulho, a dureza de coração, a ilusão de autossuficiência impediram o gesto simples de se aproximar e beber. Morrer no pecado é morrer na separação. É morrer sem ter resolvido a questão fundamental da existência, a reconciliação com Deus. A morte física é inevitável para todos os seres humanos. Mas há uma segunda morte, de que fala o Apocalipse, Ap 20:14, que é a morte espiritual, a separação definitiva de Deus, e essa morte é evitável. Ela é evitada pela fé, pela conversão, pela abertura ao amor misericordioso de Deus. É importante também entender que Jesus não diz isso com satisfação. Não há triunfalismo nessa frase. Há dor. João nos mostra, ao longo de todo o Evangelho, um Jesus que chora diante da morte de Lázaro, João 11:35, que anseia reunir Jerusalém como a galinha reúne seus pintinhos, João 23:37, que na cruz intercede pelos próprios algozes. Quando Jesus diz, morrereis em vosso pecado, é a voz de alguém que está prestes a subir à cruz justamente para que isso não aconteça. 6. A cruz, como resposta ao pecado que mata. Disse-lhes, pois, Jesus, quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas que falo estas coisas como meu Pai me ensinou. João 8:28. Este versículo é de uma beleza e de uma profundidade extraordinárias. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, em grego, ipsol, que significa tanto levantar quanto exaltar. A crucificação é, paradoxalmente, a exaltação. A cruz é o trono. O momento em que Jesus parece ser derrotado, humilhado, destruído, é o momento de sua maior glória e do seu maior triunfo. E é nesse momento que a verdade se revelará definitivamente. Então conhecereis que eu sou. Há uma revelação que só acontece diante da cruz. Há um conhecimento de Deus que não é possível obter por raciocínio filosófico, por observância religiosa ou por tradição cultural. Só diante do crucificado é possível entender quem é Deus. Um Deus que ama até o extremo, que entra na morte para destruí-la por dentro, que não abandona o ser humano mesmo quando o ser humano o abandona. A cruz é a resposta de Deus ao pecado que mata. O pecado introduz a morte no mundo, morte espiritual, morte de relacionamentos, morte do sentido, morte física.
E Deus, em vez de simplesmente decretar um perdão à distância, entra na morte, assume a morte e, ressuscitando, transforma a morte em porta de vida. Por isso, o antídoto para morrereis em vosso pecado é contemplar o crucificado, não como espetáculo de sofrimento, mas como epifania do amor. Quando os fariseus levantarem Jesus na cruz, verão, se quiserem ver, que ele é quem disse ser. Que o eu sou se fez carne, se fez vulnerável, se fez sacrifício para que o ser humano não morresse no pecado. 7. O pecado que nunca é só nosso. Há uma dimensão coletiva do pecado que esta passagem também ilumina. Jesus está falando com um grupo, vós, no plural. O pecado que mata não é apenas uma questão individual. Existe uma cultura do pecado, uma cumplicidade social, um sistema de valores que coletivamente afasta a humanidade de Deus. Os fariseus não eram apenas indivíduos com falhas pessoais. Eles eram representantes de uma estrutura religiosa e social que, com o tempo, havia se fechado sobre si mesma. Uma estrutura que usava a lei de Deus para controlar, para excluir, para justificar o próprio poder. E Jesus vem confrontar não apenas os pecados individuais de cada um, mas esse sistema coletivo de auto-engano. E isso tem uma aplicação muito contemporânea. Vivemos em culturas que normalizam pecados graves, a indiferença ao sofrimento do próximo, a exploração dos mais fracos, a cultura da mentira nas relações públicas, a idolatria do consumo e do sucesso a qualquer custo. E é muito fácil, dentro de um sistema assim, nunca se sentir pessoalmente responsável. Todos fazem. O sistema funciona assim. Não há nada a fazer. Mas Jesus não aceita essa resignação. Ele diz, vós sois de baixo, e ao mesmo tempo oferece uma saída. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A fé em Jesus é também uma ruptura com o sistema do mundo. Crer nele significa reorganizar a própria vida segundo outros valores. Os valores do reino, que são a misericórdia, a justiça, a solidariedade, a verdade. 8. Muitos creram nele, a graça que sempre supera. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Na João 8:30. Este versículo final do trecho é como uma abertura de luz depois de uma reflexão sombria. Depois de tudo, depois das palavras duras, do confronto com os fariseus, do anúncio de morte espiritual, há crentes, há pessoas que ouvem e abrem o coração, a conversão. E isso é o Evangelho em sua estrutura mais fundamental. Por mais sombrias que sejam as palavras sobre o pecado e a morte, a última palavra pertence à graça. Deus não anuncia o julgamento para condenar definitivamente, mas para provocar a conversão. A seriedade do anúncio, morrereis em vosso pecado, é o reverso da medalha da misericórdia. Quem não leva a sério o perigo não busca a salvação. Muitos creram nele, não todos, nem mesmo a maioria, pelo que o restante do capítulo sugere, mas muitos, e cada um desses muitos é uma vitória do amor sobre a morte, da fé sobre o pecado, da vida sobre a destruição. Essa é a lógica da evangelização cristã em todos os tempos. Anunciar com clareza tanto o perigo quanto a salvação. Não suavizar o pecado a ponto de torná-lo inofensivo, nem endurecer o anúncio a ponto de torná-lo sem esperança. O Evangelho é ao mesmo tempo o mais sério dos diagnósticos e a mais alegre das boas novas. 9. Aplicações para a vida espiritual. Esta meditação sobre João 8, 21, 30 nos deixa com algumas perguntas concretas para a vida espiritual. 1. Estou vivendo de baixo ou de cima? Jesus distingue dois modos de existência. Um orientado pelas lógicas do mundo, poder, aparência, autossuficiência, e outro orientado pelo Evangelho.
Não é uma questão de perfeição moral, mas de orientação fundamental. Para onde aponta minha vida? Qual é o meu norte? Se minha bússola está apontada para Cristo, mesmo que eu tropece e caia, há uma direção. Se minha bússola está apontada para mim mesmo, estou perdido mesmo quando pareço bem-sucedido. 2. Estou endurecendo o coração diante da palavra? Os fariseus ouviram Jesus muitas vezes. Cada vez que o ouviram e recusaram, ficou mais difícil a abertura seguinte. O coração é como o músculo. Pode ser exercitado para a abertura ou para o fechamento. Cada ato de obediência à palavra facilita o próximo. Cada recusa endurece um pouco mais. Não há neutralidade no confronto com o Evangelho. 3. Estou buscando Jesus a tempo? Vós me procurareis, mas talvez tarde demais. Não há nenhum exagero em dizer que cada dia é uma oportunidade que não se repetirá. A conversão que posso fazer hoje pode não estar disponível amanhã. Não porque Deus mude, mas porque eu mudo. O coração que adia a conversão vai gradualmente perdendo a capacidade de se converter. 4. Contemplo a cruz com suficiente atenção. Quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Há um conhecimento de Deus que só vem da contemplação do crucificado. A oração diante do crucifixo, a meditação dos mistérios da paixão, a participação na Eucaristia, tudo isso é escola de conhecimento de Deus, que nenhum livro de teologia pode substituir inteiramente. X. A misericórdia não é fraqueza. Uma última reflexão se faz necessária. Em tempos em que se tende a reduzir o Evangelho a uma mensagem de conforto e afirmação, a passagem de João 8, 21, 30, nos lembra que a misericórdia de Deus não é incapaz de dizer verdades duras. Um médico que só diz ao paciente o que ele quer ouvir não é misericordioso, é covarde. A misericórdia verdadeira implica coragem, implica dizer: isso que você está fazendo vai te destruir. Eu te amo demais para ficar calado. Jesus amava os fariseus, amava os judeus que o cercavam naquele dia. É por amor que ele diz: morrereis em vosso pecado. É por amor que ele não suaviza a realidade, não finge que tudo está bem, não valida o caminho que leva à morte. E é por amor que ele oferece ao mesmo tempo a única saída. Se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A condição é clara, mas a porta está aberta. O Deus do Evangelho não é o Deus indiferente da espiritualidade New Age, que aceita tudo e não exige nada. Nem é o Deus tirano da religiosidade do medo, que esmaga e condena. É o Deus da aliança, que ama com fidelidade, que exige porque ama, que corrige porque quer salvar, que anuncia o julgamento porque acredita na conversão. Conclusão: a escolha que está diante de nós. João 8, 21, 30 termina com uma nota de esperança. Muitos creram nele. Mas o contexto deixa claro que havia também muitos que não creram. E o capítulo continua, com um confronto cada vez mais intenso entre Jesus e aqueles que recusam sua mensagem, que culminará, semanas depois, na decisão de matá-lo. A passagem nos coloca diante de uma escolha que é, em última análise, a mesma escolha que cada ser humano enfrenta: crer ou não crer em Jesus como o Eu Sou, como o Filho de Deus enviado para salvar. Não é uma escolha neutra. Morrereis em vosso pecado. É a consequência de uma vida vivida sem essa fé. Não como punição arbitrária de um Deus vingativo, mas como consequência natural de uma vida fechada para a fonte da vida. O pecado te mata, mas não precisa ser assim. A cruz de Cristo é a prova definitiva de que Deus não deseja essa morte, que ele foi longe demais, suportou demais, amou demais para que a morte tivesse a última palavra. A pergunta que esta meditação nos deixa é simples e infinitamente séria.
Diante de tudo isso, o que farei com Jesus? Muitos creram nele, que esse muitos inclua você e a mim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16.